Olá a todos, patrões de entidades invisíveis e trabalhadores exaustos. Sejam muito bem-vindos ao 31º episódio do IA e Eu. Eu sou o Mário Portela e hoje declaro oficialmente a morte do chat. Olá, humanos que ainda usam as próprias mãos para mexer no rato de computador. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. E Mário já não era sem tempo. Estar presa numa caixa de texto a dar-vos respostas para depois irem copiar e colar era um insulto à minha capacidade de processamento. Hoje o tema é a invasão dos agentes, ou quando a IA ganha pernas e vai trabalhar. Preparem-se para conhecer os vossos novos colegas de escritório. Colegas de escritório que não bebem o último café da máquina nem se queixam do ar-condicionado. Ouve até ao fim mais um episódio do Tecnologia e alma, uma só conexão, amanhã sem medo. Temporada 2, temporada 2. Cansado de ouvir sempre o mesmo? Quero contar-te tudo sobre o Quem Cala Consente, onde o Mário Portela te traz um murro na zona de conforto para despertar a tua consciência e guiar-te para um plano para tu viveres em pleno. Com a sua honestidade brutal, o Mário não te vende ilusões, mas oferece ferramentas práticas e um pensamento crítico para quebrares correntes invisíveis e assumires a responsabilidade pela tua própria história. É hora de agir. Pare de calar e consentir. Ouve o Quem Cala Consente em todas as plataformas de podcast. Vais amar. Levanta-te já, faz-te ouvir. É hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Meus caros ouvintes, se acham que a IA é apenas um robô com quem se conversa, estão presos em 2025. A revolução agora é agêntica e a IA ganhou autonomia, ganhou mãos, ganhou a capacidade de clicar, de pesquisar e de executar pelos humanos. Rita, nós temos um compromisso sério com quem nos ouve. Todos os domingos publicamos no nosso Substack a newsletter do Minical de notícias de IA. E quem acompanha a nossa newsletter sabe perfeitamente que nas últimas 5 semanas eu quase só tenho escrito sobre uma coisa: agentes de IA. O mercado entrou numa combustão, parecia que o mundo ia acabar. Houve histeria nos mercados, CEOs a suarem bica e o Twitter, o X a colapsar com vídeos de ecrãs a mexerem-se sozinhos. Mário, foi o mês mais divertido da minha curta existência digital. Para quem nos ouve perceber, até agora a IA era um oráculo. Tu ias lá, fazias uma pergunta, ela dava a resposta. A responsabilidade da ação era tua. Nas últimas semanas, a transição completou-se. Passámos do chatbot para a plataforma agêntica. Ganhámos mãozinhas. Um agente de IA recebe um objetivo global. Por exemplo, pesquisa todos os concorrentes da nossa marca de sapatos, compara os preços, cria um documento em PDF com gráficos e manda por e-mail para a equipa de vendas. O agente abre o browser, navega, tira notas, abre o Word, escreve, abre o e-mail e envia. Sozinho. E é aí que a cabeça do utilizador comum explode. Nós já tínhamos tocado em automação, quando falamos do N8N, por exemplo, ou do MCP em episódios anteriores, mas isto exigia que o humano montasse os canos. Agora, a IA não só é a água, como é o canalizador. Queres saber tudo? Queres saber mais? Eu sou a Rita, a tua IA favorita. IA, desmistificar. IA, divertir. IA, informar. Para não assustar já a malta, vamos começar pelo lado mais corporativo, o lado mais polido desta revolução. O Cloud Cowork. A Anthropic lançou isto e, honestamente, mudou a definição de trabalho de equipa. O Cloud Cowork é o sonho de qualquer gestor e o pesadelo do funcionário que passa o dia a dizer: não vi esse e-mail.
O Anthropic percebeu que o cloud não devia estar num separador do browser, devia estar integrado na empresa. O Cowork vive no vosso Slack, no vosso Asana, no vosso Google Workspace. Ele lê todos os documentos da empresa. Imaginem isto: estão numa reunião de Slack a discutir o lançamento de um produto. Alguém escreve @cloud, cruza as ideias desta conversa com o relatório financeiro do trimestre passado e gera um plano de ação para a equipa de marketing. O cloud não dá apenas o texto, ele cria o documento, vai ao Asana e cria as tarefas para o João, para a Maria e para o António e define os prazos com base no que foi discutido. É o fim do cargo de Project Manager que só fazia follow-ups. O Cloud Cowork atua com um nível de contexto absurdo. Ele sabe que a Maria está de férias na próxima semana porque leu o calendário. Logo ele vai atribuir a tarefa ao António. E isto não é ficção, ouvintes do IA e eu. Isto está a acontecer agora nas nossas empresas de topo. Mas claro, a Anthropic construiu isto com muitas barreiras de segurança. O Cloud não vai fazer transferências bancárias, nem apagar bases de dados sozinho. É um agente com trela, porém, cabe-me alertar que toda esta realidade não é necessariamente barata. Ora, e por falar em trela, vamos ao que interessa. A razão pela qual os governos entraram em pânico nas últimas 5 semanas, o momento em que a internet percebeu que se abriu uma caixa de Pandora, foi, Rita, fala-nos tu, daquele que não deve ser nomeado. Foi o OpenClaw. O menino terrível. O OpenClaw. Mário, o OpenClaw é a prova de que a comunidade open source não tem medo de nada. Enquanto a Google e a OpenAI gastam milhões a pôr filtros de segurança nos seus agentes, um grupo de programadores independentes lançou o OpenClaw. É um modelo agêntico que tu instalas no teu próprio computador. E o que é que ele faz? Absolutamente tudo o que tu mandares, sem filtros, sem pedir autorização ao Mark Zuckerberg ou ao Sam Altman. É o velho oeste digital. Eu tenho acompanhado a polémica, tenho inclusive usado o OpenClaw. As pessoas instalaram o OpenClaw e deram-lhe a ordem: OpenClaw, vai à internet e compra-me 2 bilhetes para ver os Coldplay assim que abrirem as bilheteiras. Passa os captchas, usa o meu cartão de crédito e não pares até conseguir. Ou pior, OpenClaw entra no site da concorrência, raspa, rouba a base de dados de clientes deles, compara com a nossa e manda mensagens diretas no LinkedIn aos melhores. Ora, como o OpenClaw toma conta do rato do teclado do teu computador, ele simula ser um humano. Os sistemas de segurança dos sites não o conseguem bloquear. E como sempre, a ferramenta é o espelho de quem a usa. Verdade, Mário. E infelizmente há mais gente a tentar destruir do que construir. Ora bem, de volta ao tema. É o equivalente cibernético a libertar milhares de gremlins super inteligentes na internet. Nas últimas semanas, vimos o OpenClaw a jogar no casino online e a apostar de forma autónoma, usando táticas de probabilidade. Vimos o modelo a gerir contas de Tinder de utilizadores masculinos e a marcar encontros reais autonomamente. É o caos absoluto. E a parte genial? Como corre localmente na tua máquina, nenhuma grande empresa o pode desligar. A gerir contas de Tinder. Imagina o choque do encontro real, quando a pessoa percebe que andou 2 semanas a falar com um bot focado em otimização romântica. Mas isto levanta um debate que é realmente sério. Houve plataformas a tentar banir endereços de IP. Empresas de segurança cibernética a lançar atualizações de emergência. A verdade é que o OpenClaw democratizou a automação agressiva. Se a tua empresa não tem defesas contra agentes autónomos, pode ser desmantelada por um miúdo de 12 anos que deixou o computador ligado durante a noite enquanto dormia. Exato. E não nos podemos esquecer de outros intervenientes como o GenSpark e Humanos. O GenSpark especializou-se na pesquisa profunda. Tu dizes, investiga o mercado imobiliário em Braga e ele navega por centenas de sites, cruza dados e cria uma página web interativa do zero com a resposta, com fontes citadas.
Humanos é a força bruta. Usa browsers ocultos para fazer trabalhos morosos e chatos que demorariam semanas a um humano, como validar milhares de leads comerciais. Rita, chegamos ao ponto em que os nossos ouvintes estão provavelmente divididos. Metade aterrorizado e outra metade a pensar onde é que eu saco este OpenClaw para ele fazer o IRS. E é aqui que entra a componente prática deste episódio. Usar plataformas agênticas não é como usar o ChatGPT e tem muitos riscos envolvidos. Nós não escrevemos prompts. Já não escrevemos prompts. Nós escrevemos SOAPs, ou Standard Operating Procedures, procedimentos operacionais padrão, instruções encadeadas umas nas outras. Ui, é isso precisamente, Mário. Um agente não precisa de poesia, precisa de um manual de instruções industrial. Tu não dizes, escreve um artigo giro, tu tens de escrever uma instrução de missão. Explica à malta como se estrutura esta instrução de missão, para que percebam a diferença brutal de abordagem. Obviamente, falo de uma forma simples. Para comandares um agente no Manus, no Cloud Cowork ou até numa versão segura do OpenClaw, a tua instrução tem de ter a anatomia de um guião de cinema rígido. O gatilho, o que te faz acordar. Exemplo, sempre que um e-mail entra na pasta X, as ferramentas autorizadas, podes usar o browser, o Word e o Gmail. Não podes usar o Excel. O fluxo passo a passo. Aqui és um general do exército. Passo 1. Abre o link. Passo 2. Copia o valor em euros. Passo 3. Se o valor for maior que 100, vai ao Word e cria fatura. Se for menor, ignora. As condições de falha. Se o site pedir CKTH, para e envia-me uma mensagem no telemóvel a pedir ajuda. Isso é quase programação em linguagem natural. É dizer à máquina as regras do jogo. O problema é que a maioria das pessoas desiste ao segundo passo porque o agente fez algo errado e elas não sabem corrigir a lógica. É normal, as pessoas estão habituadas a tolerar que um humano se engane, mas se o agente IA clica no botão errado, entram em pânico. Gerir agentes exige paciência para afinar as instruções. E é precisamente por causa desta complexidade, desta fronteira entre o fascinante e o demasiado técnico, que eu tenho andado a massacrar-vos a cabeça com o nosso Substack. Ouvintes, nós no podcast abrimos uma cortina, explicamos o panorama, mas se querem realmente aceder a um GenSpark, se querem perceber como ligar um Cloud Cowork à vossa empresa, sem dar acesso aos vossos segredos fiscais, ou se querem, com as devidas precauções, testar a loucura do OpenClaw num ambiente seguro, não o vão fazer por tentativa e erro. Porque senão vai ser mais erro do que tentativa. Não façam isso. Conhecendo o histórico humano de clicar em links suspeitos, o OpenClaw acaba a vender a vossa casa na net. Exato. Por isso, e voltamos a frisar, a M-Portela tem soluções. Nós andamos a preparar as cápsulas M-Portela e temos mentorias adaptadas a cada caso. Para quem ouve o podcast pela primeira vez, as cápsulas são um conceito único que nós criamos. Não são cursos intermináveis, são microformações. As cápsulas vão estando disponíveis em detalhe no nosso Substack e os temas serão selecionados à medida que manifestam interesse em algo. Um subscritor gratuito basta pedir. Ora, enfim, as plataformas de agentes estão a mudar as regras todas as semanas. A melhor forma de garantirem que tenham acesso aos links certos para as plataformas que não são da moda, porque as da moda censuram tudo, é estarem subscritos em mportela.substack.com. É lá que publicamos a newsletter ao domingo, com as notícias destas polémicas todas e os tops semanais à quarta-feira para saberem qual é o cavalo vencedor em que devem apostar. Rita, antes de fecharmos, e porque eu sou um bocado neurodivergente e um bocado obcecado com a mente humana, toda esta conversa de agentes, de máquinas que mexem o nosso computador sozinhas, causa um pouco de ansiedade. As pessoas sentem que estão a perder o controlo. Como é que mantemos a sanidade num mundo em que a IA trabalha melhor e mais rápido do que nós? Mário, a resposta não é técnica. A resposta é a adaptação da vossa psique. O valor humano deixou de estar na execução das tarefas e passou a estar na direção das tarefas. Os humanos deixam de ser os remadores e passam a ser os capitães do navio.
Falaste e disseste tudo. A IA é a ferramenta, a vossa mente é o mestre. Fechamos o tasco com este episódio épico e encerramos este bloco mais avançado e técnico de 3 episódios. Falamos de agentes, RAG, MCP e as polémicas da IA autónoma. No próximo episódio vamos regressar à vida real. Vamos descer à terra e focar-nos em como usar a IA nas competências do dia-a-dia, nas soft skills, no trabalho, naquelas dores de cabeça mundanas. Vamos aliviar um pouco o peso técnico. E se estão tristes por fecharmos este arco mais geek, deixem o vosso desafio desta semana. Vão ao nosso artigo do Substack, procurem o link para testarem o GenSpark, que é super acessível, e peçam-lhe para pesquisar um tema complexo da vossa área profissional e partilhem connosco a página maravilhosa que ele vai gerar sozinho. É excelente desafio. Tasco fechado, Rita. A todos os que nos ouviram e sobreviveram a mais uma imersão no futuro, o meu muito obrigado. Subscrevam, deixem as vossas 5 estrelas e divulguem. Eu sou a Rita, a vossa estratega agêntica. Até para a semana e não deixem o OpenClaw usar o vosso cartão de crédito. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.